Leitura do livro Paixão por Sua Presença, Uma Vida de Intimidade com Deus, autor John Bevere, capítulo 7. O que atrapalha a verdadeira intimidade? Aqueles que são enganados encontram conforto no conhecimento de um Deus que eles simplesmente não têm. O temor do Senhor é a base da intimidade com Deus. Isso é claramente dito no livro de Provérbios. Lemos: o temor do Senhor é o princípio, fundação do conhecimento. Provérbios 1, verso 7. Qual tipo de conhecimento? O escritor nos diz alguns poucos versículos depois: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento, por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temor ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Provérbios 2, de 1 a 5. A palavra conhecimento é definida pelo Dicionário das Línguas Bíblicas como informação acerca de uma pessoa com a forte implicação de um relacionamento com a pessoa em questão. O Dicionário Vine nos diz que essa palavra implica em ter um conhecimento íntimo e prático acerca dele, Deus. Ele diz ainda: sem dúvida, conhecer a Deus está relacionado a temê-lo. Como vemos no versículo anterior, temer ao Senhor significa dar grande valor aos seus mandamentos, e isso significa prontamente inclinar o ouvido à sua palavra e obedecer, não importando as circunstâncias. O contrário da intimidade aguarda aqueles que não possuem o santo temor, razão pela qual Tiago nos diz que enganamos a nós mesmos quando conhecemos a sua vontade e ainda assim escolhemos não obedecer. Tiago 1, 22. O engano é algo assustador, porque os que são enganados acreditam estar certos, quando na realidade não estão. Aqueles que estão no engano encontram conforto em um conhecimento de um Deus que eles simplesmente não têm. Uma imagem distorcida do Senhor. Sem o temor do Senhor, não o conhecemos verdadeiramente. Temos uma imagem equivocada, formada e moldada dentro de nossa própria alma ou imaginação. Mesmo que professemos ter um relacionamento com Ele e o honremos com os nossos lábios, nosso coração nunca está perto dele. Nossa vida está fora de sintonia com os seus desejos. Isso é evidente na vida dos filhos de Israel. Como declarado nos capítulos anteriores, Moisés os levou para conhecer o Senhor no Monte Sinai, e ainda assim o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Êxodo 20, 21. É de cortar o coração o fato de que eles não puderam se aproximar desse glorioso e esperado encontro. Quem sabe o que poderia acontecer? Eles tiveram a oportunidade de escutar as palavras do Senhor diretamente da sua boca. Mesmo assim, como já dito, eles não conseguiam suportar sua presença porque não tinham corações que o temiam e, assim sendo, não podiam guardar seus mandamentos. Deuteronômio 5, 29. Desapontado, Deus estabeleceu um mediador entre ele e o povo. Ele declarou a Moisés: desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Êxodo 19, 24. Deus chamou Moisés e Arão para serem mediadores. Eles ouviriam as suas palavras e as transmitiriam ao povo, e transmitiram o que o povo dissesse para ele. Aquilo era totalmente diferente da intimidade original que Deus havia planejado. Ainda assim, enquanto continuamos a ler os capítulos de Êxodo, vemos Moisés sobre a montanha e Arão de volta ao acampamento. Parece que ele começou a subir com Moisés, mas acabou voltando para o meio do povo. Por quê? Ele sentia-se mais confortável na presença do povo do que na presença de Deus. Faltava-lhe o temor do Senhor. Arão temia mais aquelas pessoas que a Deus e, portanto, a servia e acabaria por dar a elas o que queriam. E como estamos prestes a ver, não demoraria muito. Moisés estava na montanha há quase 40 dias e lemos: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha,
Faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Êxodo 32, 1. Arão tinha um dom da liderança que tem como marca algumas qualidades, e uma delas é atrair pessoas como um imã. Um líder talentoso atrai pessoas, estando ele com Deus ou não. Isso explica por que é possível ter uma igreja com milhares, onde não há presença de Deus, onde seus desejos são mal representados. Com frequência, um líder que não teme ao Senhor usa seus dons dados por Deus para satisfazer os desejos das pessoas, não os do Senhor. O povo convenceu Arão: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés não sabemos o que lhe aconteceu. Note que eles não disseram: pois quanto a Deus, nós não sabemos o que terá sucedido a ele. Eles não negam a Deus, eles meramente desqualificam Moisés. Deus ou Deus? Em meu estudo dos textos originais, questiono se nessa passagem do livro de Êxodo os tradutores retiraram algo do que realmente foi dito. Eles usaram a palavra deuses, que no hebraico é Elohim. No entanto, a palavra Elohim é encontrada 2.606 vezes no Antigo Testamento. Em aproximadamente 2.350 dessas ocorrências, mais do que 90%, referem-se ao Todo-Poderoso Deus, a quem nós servimos. Só no primeiro capítulo de Gênesis ocorre 32 vezes, e cada uma delas refere-se ao Senhor. Por exemplo, lemos no primeiro versículo da Bíblia: no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Gênesis 1:1. Aqui Elohim é traduzido como Deus. Essa mesma palavra também é usada aproximadamente 250 vezes no Antigo Testamento para descrever um falso Deus. Então temos que ler o contexto para ter o entendimento correto. Arão disse ao povo: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Êxodo 32, 2. O povo as trouxe. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Êxodo 32, 4. Depois que ele trabalhou o ouro e fez um bezerro fundido com seu buril, todo o povo disse: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Êxodo 32, 4. Novamente, a palavra hebraica para deuses é Elohim. O povo está dizendo: este é seu Elohim, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Você está começando a entender o que está acontecendo? Vamos continuar a ler, para entender sem sombra de dúvida o que o povo está dizendo. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Êxodo 32, 5. A palavra hebraica para Senhor neste versículo é Jeová ou Yahvé. Yahvé é a palavra mais sagrada do Antigo Testamento, é o próprio nome do único e verdadeiro Deus. Nunca é usada no Antigo Testamento para descrever ou nomear um falso Deus. Ela é tão sagrada que os escribas hebreus não a escreviam de forma alguma. Eles tiravam as vogais e escreviam somente YHWY. Os escribas judeus se referiam a essas letras como Sagrado Tetragramaton, as 4 letras que não podem ser ditas. Era um nome que não podia ser mencionado, o santo nome resguardado da vida profana de Israel. Então, na essência, Arão e os filhos de Israel fizeram um bezerro, apontaram para ele e disseram: contemplado Yahvé, o único e verdadeiro Deus que nos tirou da terra do Egito. Eles não disseram: contemplado Baal, o que nos tirou da terra do Egito. Nem eles atribuíram a sua libertação a outro falso Deus. Eles chamaram esse bezerro pelo nome do Senhor. Adoração seguida por indulgência. Eles não estavam descaradamente negando a Deus. Em vez disso, reduziram sua glória à imagem de um bezerro fundido. Eles estavam equivocados no que dizia respeito a conhecê-lo. Eles continuavam reconhecendo Yahvé como Salvador e Libertador do Egito. Eles não negaram seu poder de cura, eles somente mudaram a imagem da sua pessoa. Continuando, lemos:
Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Êxodo 32, 6. Note que eles trouxeram suas ofertas. Por que trazer ofertas? Para honrar ao único que eles professavam servir, Yahvé. Depois da apresentação das ofertas ou adoração, eles se divertiram e cederam aos seus apetites carnais. A Bíblia ARA diz que o povo levantou-se para divertir-se. Será que o mesmo acontece hoje? Existem pessoas que foram salvas do mundo pela sua redentora graça, que não têm o santo temor e clamam ao Jesus que elas criaram em suas mentes? Quando estão na igreja, elas se agarram à experiência de seu novo nascimento, recebendo-o e confessando-o como Senhor. Elas entoam canções de libertação e liberdade, escutam mensagens, dão dinheiro, mas saem dali e mentem para conseguir fazer uma venda, enquanto testificam acerca de como Deus está abençoando seus negócios. Talvez elas façam fofocas sobre os pastores da igreja e de outras e se justifiquem dizendo: "Bom, só estou falando a verdade e todo mundo sabe disso." Essas pessoas cometem fornicação ou outros atos lascivos e se justificam, falando que mesmo que Jesus as tenha salvado, elas vivem em um corpo e que por isso ainda têm necessidades. A lista é interminável. Essas pessoas conhecem Jesus? Pergunte a elas e responderão enfaticamente que sim. Elas estão enganadas? Elas confessam ao único que está sentado à direita da majestade nas alturas, ou a um Jesus que criaram a sua própria semelhança e que lhes dará tudo o que querem? Mais importante que isso, nós nos vemos em alguma dessas descrições? Você descobrirá que quando as pessoas não temem ao Senhor, elas até clamam a Ele, mas gravitam em torno dos seus apetites carnais. E a carne é inimiga de Deus e não está sujeita ao desejo de Deus. Romanos 8, de 5 a 7. Elas obedecem aos próprios desejos, mesmo quando clamam em seu nome, professando conhecê-lo e acreditando que Ele aprova suas atitudes e comportamentos. A falta de obediência dessas pessoas tem origem em um coração no qual não há santo temor. A raiz de toda obediência e a falta de intimidade com Deus é revestida do engano de saber quem é Jesus. Nada escondido. Isso é visto ao longo da Bíblia. Não demorou a aparecer depois da queda do homem e começou com os próprios filhos de Adão, Caim. Quando os pais de Caim pecaram no jardim movidos pela ignorância, eles se cobriram com folhas de figo, a fruta da terra. Deus mostrou a eles seu desejo, que era a oferta de um animal. Ele os vestiu com túnicas feitas com a pele do animal, o qual acredito que fosse um cordeiro. Caim, no entanto, não era ignorante. Ele sabia que Deus desejava o sacrifício de um animal, não do fruto da terra. Ele aprendeu isso com seus pais. Ainda assim lemos: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Gênesis 4, 3. Ele estava, obviamente, tentando servir ao Senhor. Não está escrito que ele estava ofertando a um falso Deus. Ele trabalhou diligentemente para trazer a Deus sua oferta. Ainda assim, estava claramente desobedecendo. Qual é a raiz da desobediência? Nada além da falta de temor do Senhor. Isso é visto claramente quando Deus pergunta sobre o paradeiro de seu irmão assassinado e sua resposta é desafiadora. Não sei, sou eu responsável por meu irmão? Gênesis 4, 9. Vemos novamente, assim como no caso de Israel com bezerro, que na falta de temor do Senhor, a imagem dele é reduzida e a maneira aceitável de servir a ele é mudada. No seu equívoco, Caim agora pensa que pode até mesmo esconder algo de Deus, como acontece com outro ser humano. A imagem de Deus nos olhos de Caim foi reduzida à de um homem. Paulo nos admoesta que no final dos tempos veríamos esse mesmo tipo de coisa, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1, 21 a 23. Semelhantemente a Caim,
A falta de temor divino os levou ao engano, e eles acreditavam que Deus não notaria seus atos de desobediência. A resposta de Caim nos mostra que ele havia esquecido que nada pode ser escondido de Deus. Deus não é um homem, ele vê e sabe de tudo. Quando perdemos o temor do Senhor, nossa percepção espiritual das coisas diminui. Até mesmo um pecador que não se envergonha dos seus atos sabe que Deus está ciente da sua rebelião. Aqueles que têm algum conhecimento acerca de Deus, separado do seu santo temor, encontram conforto na ideia de que o Senhor não nos vê. Ezequiel 9, verso 9. Ou, ele vê e ele certamente entende. Nem os líderes estão isentos disso. Deus diz: Filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas. Elas dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. Ezequiel 8, verso 12. Será que nos esquecemos das urgentes palavras de Jesus nos clamando para temermos a Deus? Ele nos diz: não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. Lucas 12, verso 2. Mesmo assim, quando perdemos o temor do Senhor, nós o reduzimos ao nosso nível e inconscientemente achamos que podemos esconder as coisas dele. Se perguntados a respeito da onipresença e da onisciência de Deus, eles, sem hesitação, concordariam. Mas, no profundo do seu ser, perderam a consciência de suas maravilhas. Se ainda possuíssem, não buscariam manter as coisas em segredo. Eles escondem coisas de pessoas cheias de Deus e frequentemente são bem-sucedidos, mas ainda assim esquecem que os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Provérbios 15, 3. Acreditando que está em obediência quando não está. Ainda assim, esse não é o fim. O próximo passo do engano o leva a acreditar que está em obediência quando na verdade não está. Isso é retrato da vida do rei Uzias, um dos descendentes de Davi. Aos 16 anos, seu pai Amazias morreu e ele foi coroado rei de Judá em seu lugar. Quando você tem 16 anos, é coroado rei e é esperto, você busca pelo Senhor, e Uzias o fez. Como resultado, prosperou grandemente. Durante anos, ele desfrutou de abundância e sucesso. Lemos então: divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. 2 Crônicas 26, 15. Mas quando Uzias se tornou forte, seu coração se ensoberbou. Soberba e temor do Senhor são oponentes. Quando falta santo temor no coração, a soberba é cultivada. Leia atenciosamente o que aconteceu. Entretanto, depois que Uzias se tornou poderoso, o seu orgulho provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor, o seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. O sumo sacerdote Azarias e outros 80 corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram: não é certo que você, Uzias, queime incenso ao Senhor. Isso é tarefa dos sacerdotes, os descendentes de Arão, consagrados para queimar incenso. Saia do santuário, pois você foi infiel e não será honrado por Deus o Senhor. Uzias, que estava com o incensário na mão, pronto para queimar o incenso, irritou-se, indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar de incenso no templo do Senhor, surgiu lepra em sua testa. 2 Crônicas 26, 16 ao 19. O que devemos nos perguntar é: quando o coração de Uzias se assoberbou, ele se tornou mais ou menos espiritual? Quando faço essa pergunta aos meus ouvintes, a maioria responde que ele se tornou menos espiritual. Isso não é verdade. Ele entrou no templo para adorar. Na verdade, ele se tornou mais espiritual, religioso em seus atos. Com muita frequência, você perceberá que um comportamento excessivamente espiritual e a soberba andam de mãos dadas. Um encobre o outro. A soberba ou orgulho impede a pessoa de admitir que ela seja religiosa, e a religião, por sua vez, acoberta a soberba com suas imitações daquilo que é espiritual. Ambos são falta de temor do Senhor e de verdadeira humildade. Note que Uzias
se indignou quando foi confrontado com a verdade, assim como aconteceu com Caim quando foi confrontado. A Bíblia nos diz: por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. Gênesis 4:5. Caim está virado com Deus. Sempre que você usa a verdade para confrontar uma pessoa que está vivendo em desobediência, devido à falta do temor, ela fica irada. Por quê? Ela acredita de verdade que está certa. Ela está enganada e, para isso, é preciso acreditar que está certo quando se está errado. Por que outro motivo Uzias ficaria furioso com os sacerdotes se ele não acreditava que estava certo? Ele entrou no templo para adorar, mas, como os filhos de Arão, ele não honrou os estatutos de Deus e reduziu sua santa imagem a uma imagem comum. Ele estava totalmente fora de sintonia por causa da sua desobediência. Ao buscar intimidade com Deus, e ele certamente aparentava estar fazendo isso, Uzias na realidade estava se distanciando do único que buscou adorar. Isso responde porque há tantos na igreja que professam uma intimidade com Deus e ainda assim não estão em sintonia com seus desejos. Sem um entendimento desses princípios que discutimos, você talvez ficasse confuso ao observar as pessoas compartilhando que Deus revelou algo que contradiz a verdade da sua palavra. Como é possível sair de um tempo de oração criticando os líderes a quem Deus nos disse para honrar? Se você se aventura a repetir o que a Bíblia diz, essas pessoas se enfurecem. Elas acham que você está destoando da verdade e na carne, quando na realidade são elas que estão se opondo a seus caminhos. Como líder, muitas vezes tenho a oportunidade de falar com pessoas que compartilham os que acreditam ser uma revelação de Deus, e meu espírito fica angustiado. Mesmo que estejam convencidas de que ouviram a Deus, essas pessoas se esquivam de qualquer palavra da Bíblia que eu compartilhe com elas. E não fazem isso só comigo, mas com todos que tentam ajudá-las. Elas usam outros versículos fora de contexto para justificar o que dizem e não estão abertas a uma discussão mais profunda. Depois, elas se evitam e se isolam de todos os que tentam ajudá-las, já que a seus olhos não somos mais espirituais. Com o passar do tempo, o fruto dos seus caminhos provam ser contrários ao desejo de Deus. O que elas esperavam não acontece. Pode ser que ouviram a voz da sua própria imaginação e nunca de Jesus? Elas buscaram intimidade só para encontrar decepção? Aproximando-se de Deus com o coração idólatra. Há uma maneira de nos afastarmos desse terrível engano e é novamente encontrada no temor do Senhor. Quando tememos ao Senhor, nos chegamos a Ele com o coração neutro, pronto para ouvir suas palavras de instrução ou correção. Não nos inclinamos para o nosso próprio entendimento ou desejos egoístas, mas desejamos a sua vontade apaixonadamente. Aproximar-se do Senhor com desejo ardente, que não estão de acordo com sua vontade, quando já sabemos disso, pode se tornar algo imprudente e perigoso, porque pode nos levar ao próximo nível de engano, que é ainda mais sério. Esse nível de engano é quando o próprio Deus de fato nos dará ou nos permitirá ter o que queremos. Então o Senhor me falou: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ezequiel 14, verso 2 e 3. O Senhor estava entristecido porque seu povo foi até ele pedir por direção, conselho ou sabedoria com ídolos escondidos em seus corações. Não está claro se estavam completamente cientes disso. No entanto, parece que não conseguiam ver a verdade. Esses ídolos os fizeram tropeçar na iniquidade. A palavra hebraica para iniquidade é aion e significa uma ofensa, seja ela intencional ou não, contra a vontade de Deus. Note que Deus não disse que eles levantaram ídolos em seus quintais, sala de estar ou quartos. Essa idolatria estava em seus corações. Lembre-se de que a idolatria não se limita a clamar o nome de um Deus estranho. Como dito antes, uma de suas formas é reduzir Deus a algo menor que ele, alguém que nos dará o que ardentemente desejamos. Você encontrará a raiz da idolatria na avareza.
O Novo Testamento afirma o seguinte: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Colossenses 3, 5. Em Efésios 5, 5, Paulo novamente diz que o homem avarento é um idólatra. Fica claro que a idolatria é definida como avareza, então vamos definir a avareza. O dicionário Webster define como um enorme desejo de obter e possuir alguma coisa supostamente boa. Em oração, perguntei ao Senhor pela sua definição. Sua resposta foi: avareza é o desejo pelo lucro. Isso não limita a avareza somente ao desejo pelo dinheiro. Inclui também posses, posição, conforto, aceitação, prazer, poder, luxúria sexual e por aí vai. A avareza é o estado em que nos encontramos quando não estamos contentes. Nós nos esforçamos porque não temos paz ou descanso com o que o Senhor nos deu. Consciente ou inconscientemente, resistimos ao seu plano ou trabalho em nossas vidas. Por essa razão nos é dito: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Quando vivemos na certeza de que na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Salmo 16, 11. Não buscamos a plenitude fora da sua presença ou plano para nós. A avareza habita em meio à falta de tranquilidade e é alimentada por um desejo que nunca acaba. Isso descreve perfeitamente os filhos de Israel quando saíram do Egito. Eles continuaram apegados àquilo que achavam ser melhor para eles, mesmo quando Deus fez sua vontade conhecida. Eles não gostaram do processo que Deus havia escolhido para prepará-los, a fim de possuírem a terra prometida, e reclamaram das condições, da água, da comida e por aí vai. Eles não tinham em si o temor do Senhor e seus corações estavam prontos para a semente da avareza. Quando Deus se manifestou, eles correram para se abrigar, esperando se esconder da verdade e dos seus desejos secretos de prazer e ganho que se sobrepunham ao que o próprio Deus desejava. Quando o Senhor e Moisés foram embora, o povo foi capaz de dar a Deus a forma ou a imagem de um Deus que poderia lhes conceder seus cobiçosos desejos. Interessante como tudo girou em torno do ouro. Esse amor pelo dinheiro era evidenciado pela falta de contentamento deles com a vontade de Deus. Eles estavam agora agindo sob a espessa neblina do engano. Faço aqui um comentário à parte. A avareza é também a raiz de outras formas de idolatria. Todos os seres humanos foram criados com um desejo inato de adorar a Deus. Ainda assim, muitos não se submetem ao verdadeiro Criador. Então, erguem um falso Deus. Mas quem está na raiz desse falso Deus? A resposta está naquele que o criou, o homem. Agora o homem adora esse falso Deus que fundamentalmente lhe dá tudo o que deseja. Novamente, a raiz é a avareza. Resumindo, não importa a forma que adotem, todos os ídolos são uma fonte. Eles tomam um lugar que somente Deus merece e podem servir como uma fonte de felicidade, conforto, paz, provisão e daí por diante. Deus diz: não façam ídolos nem imagens. Levíticos 26, 1. Somos nós que fazemos o ídolo. Um ídolo é tudo aquilo que colocamos no lugar de Deus em nossa vida. É aquilo que amamos, gostamos, confiamos, desejamos ou damos mais atenção do que ao Senhor. Um ídolo é de onde você tira sua força ou aquilo para o qual dá a sua força. Um cristão é levado à idolatria quando permite que seu coração fique inquieto por causa do descontentamento e procure satisfação fora dos desejos de Deus para a sua vida. Novamente, tudo se resume à avareza. Respondido conforme a avareza. Voltando para as palavras de Deus, Ezequiel, ele lamentou o fato de que seu povo veio diante dele pedir direção com ídolos em seus corações. O povo queria que Deus desse o que eles desejavam de maneira egoísta, em vez de buscar sua vontade. Não é diferente dos adolescentes, que esperam que seus pais concordem com suas ideias quando deveriam buscar a sabedoria deles, não percebendo que são mais sábios e somente querem o seu bem.
A resposta de Deus a Ezequiel é alarmante e séria. Sem usar meias palavras, ele diz que quando os seus se achegarem a ele com avareza no coração, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Ezequiel 14:4. A Bíblia Viva traduz da seguinte maneira: receberá de mim uma resposta bem adequada aos seus muitos pecados de idolatria. Poderíamos parafrasear da seguinte maneira: eu, o Senhor, serei levado a dar a ele uma resposta de acordo com seus desejos e cobiça. A desilusão de um homem de Deus. Isso é evidente na vida de Balaão. Ele era um grande profeta de Jeová, não de um falso Deus, mas do verdadeiro Senhor a quem servimos. Seu ministério profético era tão poderoso que chegou ao ouvido de reis, entre eles Balaque, rei de Moabe e de Midian. O povo de Moabe e Midian estavam aterrorizados por causa do que Israel tinha feito à nação mais poderosa do mundo, o Egito, e agora acampavam nas campinas de Moabe. O povo raciocinou que se Egito podia ser destruído tão rapidamente, Israel não teria nenhuma dificuldade em fazer o mesmo com eles. O medo era enorme e chegou até mesmo ao palácio. O rei tinha um plano. Ele entendeu que os que fossem abençoados pelo grande profeta Balaão seriam abençoados, e quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Então mandou homens nobres com uma grande oferta a Balaão e suplicaram que retornasse com eles para ficar do lado do rei e amaldiçoar a Israel dos altos lugares de Moabe. Balaão estava intrigado. Ficarei aqui esta noite e vos trarei resposta como o Senhor me falar. Números 22:8. Sua resposta parece similar àquela dada pelos cristãos de hoje. Deixe-me orar a respeito e ouvir o que o Senhor tem a dizer. O Senhor se aproxima de Balaão e exige saber: quem são estes homens contigo? Em outras palavras, por que você ainda precisa orar? Esses homens não têm uma aliança comigo, mas estão te pedindo para amaldiçoar o povo da minha aliança. Por que você ainda precisa perguntar? Há uma mensagem para todos nós nessas palavras. Há coisas sobre as quais nem precisamos orar a respeito. Nós já deveríamos saber o desejo de Deus antes mesmo de perguntarmos. Chateia-me quando meus filhos adolescentes se aproximam de mim e pedem algo quando já sabem que a resposta será não. Por que ainda pedem? Resmungo comigo mesmo depois de dar a resposta que eles, na verdade, já sabiam que iriam ouvir. Eles fazem isso porque minha palavra continua sendo a lei ou restrição para eles naquela área da vida, em vez de poderem seguir sua vontade. Voltando para Balaão, imagino que a recompensa que lhe foi oferecida era imensa, e a posição de honra seria grandiosa entre o povo de Moabe e Midian. O desejo de Balaão por dinheiro e honra encobriu seus olhos e o impediu de ouvir a voz da sabedoria? Deus é misericordioso, provavelmente pensou: está bem, Balaão, já que você não tem a mínima ideia ou realmente não quer ter, irei mostrar minha vontade de maneira bem simples. Então ele declara: não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Versículo 12. Agora está claro? Frequentemente percebo que quando Deus fala, ele é preciso e claro. Somos nós que distorcemos e complicamos o que ele fala. Balaão obedece e na manhã seguinte manda os emissários de volta com a resposta: tornai a vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir. Verso 13. Mesmo obedecendo, sua relutância pode ser percebida em suas palavras, especialmente quando diz recusa. Imagine a seguinte situação: uma filha adolescente é convidada por um jovem rapaz que é muito popular, mas tem uma má reputação para ir a uma festa. Ela está muito animada por ter sido convidada por alguém tão popular e entusiasmada pede ao pai a permissão para ir. Por amor e preocupação com sua filha, o pai gentilmente recusa. Ela está arrasada e diz ao jovem rapaz: não posso ir, meus pais não deixaram. Ela está, na verdade, dizendo: meus pais disseram não, mas eu diria sim. Foram os pais dela que não quiseram dar permissão. Ela deseja ir, mas as palavras de seus pais são uma restrição ao seu ardente desejo. Infelizmente, se ela não aceitar a posição dos pais, buscará um jeito de se encontrar com esse jovem, e é bem provável que as consequências sejam péssimas. Balaão era um profeta com um desejo pouco saudável por dinheiro. A avareza queimava em seu interior. Ele ansiava pelas boas coisas da vida,
bem como por grande influência social. Ele obedeceu, mas foi com relutância. A palavra de Deus trouxe restrição em vez de deleite, porque o manteve afastado do que ele realmente queria. Tentados por nosso próprio desejo, os anciãos de Moabe e de Midian retornaram ao rei Balaque e disseram: Balaão se recusa a vir conosco. Isso, entretanto, não dissuadiu o rei. Ele imediatamente enviou outros homens de maior posição e honra com mais dinheiro a Balaão. Por que Balaque faz isso? Acredito que forças demoníacas o incitaram. Por que estou dizendo isso? A Bíblia explica. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando o atrai e seduz. Tiago 1,14. Preste atenção em duas coisas. Primeiro, as palavras próprios desejos. Qualquer forte desejo que temos contrário à vontade de Deus é avareza, que é idolatria. Segundo, observe a palavra seduz. Esse é o papel do inimigo. Ele seduz. Mas ouça isto, você não pode ser seduzido por algo que não deseja. Se você oferecesse a droga êxtase para as pessoas da igreja, a maioria não iria hesitar em negar sua oferta. Por quê? Elas não têm desejo por isso. Você não pode ser seduzido por algo que não deseja. No entanto, você pode ser seduzido pelos desejos que não colocou debaixo da cruz. Somos seduzidos pelas coisas que cobiçamos, ou, em outras palavras, desejamos ardentemente. O inimigo sabia que esse profeta amava dinheiro e reconhecimento. Por isso, incitou esse perverso rei a enviar mais 2 representantes. Eles têm o poder de oferecer qualquer coisa que Balaque deseja, dizendo: farei qualquer coisa que você me disser. Uau, que oferta! Uma coisa é receber oferta de qualquer coisa que seu vizinho tenha. Ele talvez tenha ou não muito a oferecer, mas é totalmente diferente um rei oferecer a você qualquer coisa que ele possua, especialmente se o seu ponto fraco inclui aquilo que o rei mais tem. Ainda assim, escute a resposta de Balaão. Ainda que Balaque me desse sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia traspassar o mandato do Senhor meu Deus para fazer coisa pequena ou grande. Números 22, 18. Muitos se sentiriam inspirados pela obediência de Balaão. Mesmo assim, note novamente suas palavras. Não poderia. Novamente ele está sendo podado daquilo que verdadeiramente deseja pela palavra do Senhor. Balaão sabe o que muitas pessoas que atravessam as portas das igrejas já aprenderam. Você não pode deliberadamente desobedecer a palavra do Senhor e continuar sendo abençoado. Ele também sabe o que talvez metade dos que frequentam a igreja hoje sabem. O julgamento aguarda aqueles que são deliberadamente desobedientes. Mesmo assim, algumas vezes nos metemos em problemas, porque se você não pode conseguir o que quer obedecendo à vontade de Deus, você continuará buscando um jeito de conseguir o que quer dentro dos parâmetros da vontade de Deus. Vou explicar melhor. Examine a seguinte declaração de Balaão. Agora, fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para me dizer. Números 22, 19. Você ouviu isso? O que mais o Senhor tem para dizer-me? Será que ele acredita que mais dinheiro irá fazer com que Deus mude de ideia? Será que ele pensa que, na primeira vez que o Senhor disse não irás com eles, era porque Deus queria que ele esperasse por uma oferta melhor? Por que ele precisa orar sobre isso de novo? Você percebe que ele continua tentando achar um modo de conseguir o que quer? Seu desejo ardente está fazendo com que Balaão deixe de lado o que é razoável. Não é diferente da filha adolescente que incomoda o pai até que consiga sair com um jovem rapaz popular. Balaão é obstinado e relutante em cumprir o desejo de Deus com sua alegria, porque isso vai contra seu coração avarento. Ou eu deveria dizer coração idólatra. A palavra de Deus afirma: pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria e a arrogância como o mal da idolatria. 1 Samuel 15, 23. Ouça a resposta de Deus a Balaão. Naquela noite, Deus veio a Balaão e lhe disse: visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Números 22, 20.
Os homens iriam chamá-lo na manhã seguinte, porque ficaram com Balaão e tinham esperança de que retornaria com eles. Então Deus está basicamente dizendo: quando esses homens vierem chamá-lo, vá com eles, mas você fará somente o que eu disser. Uau! Talvez estivéssemos errados em nossa avaliação. Note que não foi dito: veio, pois, à noite o demônio a Balaão e lhe disse: levante e vá com eles. Nem: veio, pois, um espírito enganador a Balaão de noite e disse-lhe: eu estava brincando antes, mas diante disso, poderia parecer que Deus o tinha feito esperar para conseguir mais dinheiro, porque é ele que agora está dizendo vá, conseguindo o que queremos. Balaão agora tem autorização do Senhor para ir. Ele acorda cedo na manhã seguinte para fazer o que foi instruído pelo Senhor na noite passada. Veja o que acontece. Balaão levantou-se pela manhã, pôs a sela sobre a sua jumenta e foi com os líderes de Moabe. Mas acendeu-se a ira de Deus quando ele foi. Números 22, 21. Espera aí. Agora o Senhor está irado porque Balaão está simplesmente fazendo o que ele lhe disse para fazer na noite passada. Sabemos que Deus não é esquizofrênico, então como explicamos isso? A resposta é encontrada nas suas palavras, Ezequiel. Lembre-se do que o Senhor disse quando os seus vieram diante dele com avareza em seus corações. Eu, Senhor, serei levado a dar a eles uma resposta de acordo com seus desejos cobiçosos. Isso é o que muitos na igreja não sabem ou não entendem. Se realmente queremos alguma coisa, se continuamos a cobiçar quando Deus já revelou seu desejo, é possível que Ele nos dê o que queremos, mesmo sendo contra a sua vontade e mesmo sabendo que seremos julgados depois. Talvez você esteja chocado, mas lembre-se de Israel. O povo queria um rei. Samuel se aproximou do Senhor com o pedido deles e Deus os fez conhecer o seu desejo, que era que eles não tivessem um rei. Ele disse a Samuel que o rei tomaria seus melhores filhos, filhas, terras, vinhas e lavouras, bem como cobraria imposto deles. Samuel transmitiu ao povo a mensagem do Senhor. Leia a resposta deles. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel. Note que a Bíblia não diz que eles não atenderam à voz do Senhor. Novamente, semelhantemente ao que aconteceu com Moisés, eles desqualificaram o mensageiro, escolhendo a imagem que eles tinham do Senhor para que então pudessem ter o que queriam. Deus confortou Samuel em particular. Não foi você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. 1 Samuel 8. Em resposta, Deus lhes deu reis. Eles até os escolheram, sendo o primeiro Saul, e como o Senhor havia predito, os reis tomaram seus melhores terras, filhos, filhas e cobraram impostos. Depois, acabaram levando-os para o cativeiro da Babilônia. Deus deu a eles o que tanto desejavam. Pense na situação de Israel no deserto. Eles se alimentaram da mais fina comida que o homem já provou, um maná. Elias comeu apenas 2 pães cozidos do maná e caminhou 40 dias e 40 noites. Era uma comida super energética. Ainda assim, Israel se cansou do maná e resmungou pedindo carne ao Senhor, e nós lemos que Deus deu-lhe o que pediram. Salmo 106, 15. Novamente eles receberam aquilo que cobiçavam. De fato, ele milagrosamente providenciou o que desejavam. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bando de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento, ao redor das suas tendas. Salmo 78, 26 e 28. Eles fizeram um pedido. Deus o concedeu por meio de um milagre, por intermédio do seu poder. Ele trouxe ao deserto codornizes suficientes para 3 milhões de pessoas. Uau, que milagre espetacular! Por que codornizes não vivem no deserto? Não apenas isso, eles não tinham armas ou cães para caçá-las. Que grande milagre! Ainda assim, veja o que acontece. Comeram à vontade, e assim ele satisfez o desejo deles. Mas antes de saciarem o apetite, quando ainda tinham a comida na boca, acendeu-se contra eles a ira de Deus, e ele feriu de morte os mais fortes dentre eles, matando os jovens de Israel. Salmos 78, 29 e 31. Ele milagrosamente concede o desejo, mas antes que terminassem de comer, seu juízo caiu sobre eles.
Ele respondeu de acordo com o apaixonado desejo de seus corações. Pense no seguinte: um jovem rapaz está namorando uma moça. Os pais dele estão incomodados. Filho, não estamos confortáveis com este relacionamento. Queremos que você pare de vê-la. Seu líder da mocidade diz: concordo com seus pais. Quando oro a respeito disso, fico incomodado. Você realmente deveria parar de sair com essa garota. Mas o jovem diz: orei, e Deus disse que eu poderia casar-me com ela. Eles se casam. Depois, ele se pergunta por que eles têm tantos problemas. Considere a seguinte situação. Um homem diz à sua esposa que está orando por uma promoção específica em seu trabalho. A mulher compartilha com ele: estou incomodada com isso. Se você conseguir este emprego, viajará mais do que 200 dias por ano. Você não conseguirá ir à igreja mais do que uma vez por mês e perderá as mensagens que Deus colocar no nosso coração do nosso pastor, sem mencionar a adoração e qualquer outra posição servindo na igreja de forma mais permanente. O pastor tem preocupações semelhantes, mas o marido está determinado e ora até que ele consegue a promoção. Um ano depois, ele se pergunta como terminou em um quarto de hotel com uma mulher estranha e distante de sua família. A lista é quase infinita. O que precisamos entender é que quando cobiçamos algo que vai contra o desejo de Deus para nós, Ele frequentemente nos dará o que desejamos. Ele responde de acordo com os ídolos que moram em nossos corações. Fundamentalmente, Ele faz isso para recapturar os nossos corações. Assim diz o soberano, o Senhor: quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Ezequiel 14, do 4 ao 5. Veja novamente: farei para reconquistar o coração da nação de Israel. O Senhor deseja desesperadamente nos reaproximar do seu coração. Lembre-se de que nós somos a sua busca. Ele anseia por nós, apesar do seu desejo ser que ninguém se extravie, ele não será ridicularizado. Seu coração é reservado àqueles que entregaram seus corações completamente. Por esta razão, ele busca recapturar nosso coração quando há qualquer armadilha da avareza, que é a idolatria, à espreita. Quando o filho pródigo pediu a seu pai sua herança, chegou como filho, não como estranho ou servo, mas como um de sua própria família. É óbvio que ele não tinha o coração do pai. O seu egoísmo era o que o motivava. O pai não lhe negou o pedido, mesmo sabendo que o rapaz usaria herança incorretamente. Mesmo assim, ele deu a seu filho uma grande quantia de dinheiro, e o filho acabou sofrendo grandemente o que o pai sabia que aconteceria. A boa notícia é que o jovem, por fim, caiu em si e retornou para o pai. Assim pôde conhecê-lo como nunca antes. O maior desejo de Deus é recapturar cada um dos seus filhos que se afastaram por causa da falta do temor do Senhor. Infelizmente, como Balaão, alguns nunca mudam e não se achegam para conhecer o coração do Senhor. Se você ler o restante do relato sobre Balaão, verá que ele continuou em busca da sua cobiça e foi finalmente julgado pela espada. Essa comparação é aprofundada no Novo Testamento, quando aqueles que não tinham santo temor são classificados como os filhos de Israel, Caim e Balaão, aqueles dos quais falamos neste capítulo. Lemos o seguinte aviso: ora, quero lembrar-vos, se bem que já de uma vez para sempre soubeste tudo isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Judas 5. Judas então descreve os cristãos do Novo Testamento que professam a graça de Deus e mesmo assim voltam a viver uma vida de avareza, luxúria e desobediência. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidades que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono, sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz.
Judas 11 e 12. Note que hoje em dia também há festas de fraternidade nas quais se come de maneira desonrosa, as quais hoje se referem aos nossos cultos nas igrejas. Nunca devemos esquecer que Jesus está vindo para a sua noiva, sua íntima amante, que se manteve imaculada das luxúrias do mundo. Mas Judas diz que esses cristãos que professam a graça de Deus estão comendo com vocês de maneira desonrosa. Eles querem as bênçãos e até mesmo a proximidade de Deus, mas mesmo assim não possuem o temor do Senhor. Eles estão enganados e o seu engano continuará a crescer se não se voltarem para o coração de Deus com temor e amor. Advertir e também ensinar. Deixe-me mostrar o outro lado. O escritor de Hebreus diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Hebreus 10, 39. Estou convencido de que a razão pela qual você está lendo este livro agora e disposto a sondar seu coração é o fato de não apenas querer caminhar intimamente com Deus, mas desejar de todo o seu coração satisfazê-lo de forma real e verdadeira, não somente com suas intenções e palavras. Por esta razão nos é dito: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a vossa boa vontade. Filipenses 2, 12 ao 13. Aqueles que caminham com Deus em um santo temor obedecerão mesmo quando não sentirem a sua presença. Eles são decididos, mesmo quando parece que Deus os abandonou, o que Ele nunca fará. O Senhor é atraído àqueles que andam em santo temor e os autoriza não só a desejarem, mas a fazerem a sua boa vontade. Ele não nos admoestou a desenvolver a nossa salvação com amor e alegria, mas com temor e tremor. De novo, o temor do Senhor é crucial e produz obediência incondicional, tanto nos corações como nas ações. O que escrevi neste capítulo é sério. Ainda assim, Paulo nos diz em Colossenses 1, 28, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Ser chamado a atenção à primeira vista não parece ser positivo, ainda assim, no final das contas, é algo que nos protege e produz frutos quando damos a isso devida atenção. Alegro-me ao ouvir palavras alegres e otimistas, mas também percebo que muitos olharão para os ministros no dia do julgamento e dirão: por que você não me avisou? Esses pregadores tremerão, caso tenham propagado mensagens somente para agradar as pessoas com que desejavam ouvir e acabado com as suas mãos sujas de sangue. Fiz este comentário em um culto, depois o pastor veio até mim irado, ele disse: como você pode dizer que o sangue de alguém pode estar em suas mãos? Isso é coisa do Antigo Testamento, não da graça. Eu abri a minha Bíblia e mostrei a ele as palavras de Paulo. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos 20, 26 a 28. Nunca esquecerei a expressão atônita do seu rosto enquanto eu li essas palavras. Ele estava no ministério há anos e havia lido esses versículos repetidamente, ainda assim, só os compreendeu naquele dia. Ele seriamente pediu-me desculpas e conversamos mais alguns minutos sobre a importância de não cair na armadilha de ter somente uma faceta em nossa pregação. Sempre enfatizando o positivo ou até mesmo o negativo, devemos balancear e advertir, bem como instruir. Foi sobre esta época que Jesus advertiu a muitos, incluindo os eleitos, dizendo que poderíamos ser enganados. Ele disse que o engano estaria por toda parte. Devemos estar atentos ao lugar onde pisamos, para que não venhamos a cair. Devemos nos aproximar com santo temor no coração, em vez de um coração descuidado sujeito ao engano.
Nosso amado Pai é por nós e nos tem dado todas as coisas relativas à vida, bem como tudo que é do alto. Ele nos deu graça por meio do nosso Senhor Jesus para vivermos em obediência à sua vontade, e é somente por intermédio desse santo temor que teremos a verdadeira intimidade.